E sempre aquela questão do roteiro, né? Da primeira ideia, da grande luz, né? Que vem na sua cabeça, a primeira inspiração que você tem para contar uma história. E eu sempre me baseei em histórias de superação, né? Na história do herói. E acho muito importante as pessoas se atentarem para esse fato do roteiro. Porque o roteiro, ele vem começando aos poucos. Principalmente, a gente começa com uma sinopse. A gente tenta resumir o filme em 5 linhas. E é praticamente um ser humano, uma pessoa, o roteiro. Então, o roteiro de cinema, ele é muito importante para a gente dar as instruções para cada membro da equipe. Então, é uma linguagem que não é literária, é uma linguagem técnica. Então, um roteiro, para ele ser bem feito, ele tem que passar informações para todos os membros da equipe, desde o diretor, do assistente, do diretor de fotografia, vai dar indicação da luz, isso tem que estar dentro do roteiro. O diretor de arte também vai receber indicações da personalidade, da psicologia do personagem, para ele poder escolher o figurino, a paleta de cor do filme, está ligada com a psicologia do personagem. Então o roteiro tem que mostrar um estudo muito bem detalhado do personagem, da locação que vai ser feita, da época, de como vai ser elaborada essa história. Então todos da equipe têm que ter consciência do que está escrito no roteiro. O diretor tem que saber qual luz que ele vai usar. Então a primeira indicação que a gente faz no roteiro é a capa com o nome central do filme na página e o seu nome do roteirista, os direitos, o telefone para contato, né, para a gente poder vender o nosso roteiro. Então o roteiro ele começa com 5 linhas, ele começa com a sinopse. Então ali você vai desenvolver o começo, o meio e o fim. Eu costumo dizer que o roteiro é igual a uma pessoa. Ela nasce, cresce e morre. Então a gente pode também desmembrar o roteiro como se fosse um esqueleto. E vamos desmembrando ele por partes. O escritor Campbell foi um dos grandes responsáveis pela estrutura do roteiro que é feito até hoje e seguido por vários cineastas. Para a história ficar mais verídica e seguir esse modelo que sempre é usado nos roteiros de cinema. Então a jornada do personagem, ela começa a partir quando essa rotina é quebrada. E acontece um conflito e ele é chamado para resolver esse conflito. Essa etapa é chamada de O Chamado. E existe a decisão do personagem, do protagonista, se ele vai embarcar nesse chamado e entrar na aventura e viver a história e viver o filme, né? Que a gente chama isso de O Portal. É a hora que o personagem decide resolver a questão que lhe é imposta. Nessa trajetória, ele vai encontrar pessoas que vão ajudar e atrapalhar ele solucionar esse conflito. O protagonista, ele sofre a influência negativa do antagonista, do inimigo, que vai fazer de tudo para ele não conseguir atingir o seu objetivo. Então a gente pode ver em vários filmes como é essa trajetória do personagem, o que ele enfrenta para chegar até o fim do filme, quais são os passos que ele dá até chegar ao final. Ele sempre vai encontrar uma pessoa que vai atrapalhar ele no caminho. E essa pessoa é chamada de antagonista ou inimigo do personagem.
Durante esse caminho, ele também vai poder contar com amigos, que vai poder solucionar, desenvolver, dar uma chave mestra para solucionar os problemas do protagonista. Essa pessoa pode ser um mago, pode ser um sábio, pode ser uma pessoa que vai ajudar com a sua experiência, fazer com que o personagem chegue e solucione o conflito da história e chegue até o final. O clímax é o momento mais desejado e esperado da história. Podemos dizer que o clímax é a solução do filme. É a solução que o personagem encontrou para acabar com o conflito que ele foi colocado desde o começo do filme, quando ele quebrou a sua rotina. Depois de passar pela parte mais importante do filme, que é o clímax, onde o protagonista resolve e soluciona seus problemas, ele é convidado a voltar à sua rotina normal, onde ela pode ter um final triste ou feliz. Dependendo do roteirista e do gênero do filme, a gente escolhe essas duas opções para o personagem. Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer no final. Esse é o grande mistério do cinema. Então, a base de todo o filme é um roteiro bem planejado. Um filme de sucesso, 60% depende de um bom roteiro. Então, para se escrever um roteiro da forma universal, de que todos vão entender, no mundo todo, a gente precisa seguir algumas regras. A primeira regra delas é onde vem o título do seu filme, o nome. Você pode escolher uma letra News Courier Letter, tamanho 12, escrever o nome aqui no centro da página, o seu nome, o seu endereço, o seu contato. Então você escreve o seu nome, seu endereço, seus contatos, para quem quiser comprar o roteiro, entrar em contato com você. Na segunda página do nosso roteiro, nós vamos escrever a palavra fade in. Fade in é como você estivesse abrindo os olhos e assistisse o filme pela primeira vez. É quando você desperta para a história. Então, fade in é um efeito que a gente faz na edição, que ele começa do preto e vai para o branco, como se um olho tivesse fechado e abrindo posteriormente. Então, a gente escreve fade in, no canto esquerdo da página, para dizer que o filme está começando. O nome do filme, de novo, não é necessário. E vamos dividir o filme por cenas e sequências. Na cena 1, 2 pontos, vamos ter que dar indicação, como eu já disse, para o diretor de fotografia, para ele saber se ele vai ter que usar luz, se ele vai ter que usar refletor, se vai ser uma externa ou se vai ser uma interna. Então nós vamos colocar aqui se vai ser externa ou se vai ser interna. A partir dessa informação, o diretor de fotografia e seus assistentes vão saber quais os refletores, rebatedores e objetos da locação que eles querem iluminar. Então é muito importante a gente colocar essa referência da locação. Posteriormente, vamos dar a indicação do horário que o filme se passa. Se é manhã, tarde ou noite,
justamente para essa mesma referência do diretor de fotografia usar os refletores de acordo com a luz natural onde se passa a história. Para a gente começar a fazer nosso roteiro, é essencial que a gente coloque o número da cena que a gente está gravando, a ordem de onde vai ser gravado, se vai ser interna, se vai ser externa, para dar indicação para o diretor de fotografia e para os refletores e as luzes que vão usar no cinema. Na locação, a gente vai colocar onde vai ser a casa do personagem, a gente vai indicar se vai ser quarto, se vai ser a garagem, se vai ser a sala. Então é muito importante a locação ser bem definida para direcionar os atores para saber onde eles vão filmar, para a gente poder também ter uma ideia da direção de arte. Quais cômodos o cenógrafo vai precisar para fazer o quarto do personagem, a sala do personagem, isso tudo com estudo do roteiro e da definição da personalidade e da psicologia do personagem. Se ele é uma pessoa simples, se ele é uma pessoa que mora numa casa abandonada, se ele mora numa casa num bairro elegante. Então, essas orientações da locação é muito importante para a criação dos outros profissionais de cinema, que são os cenógrafos, os diretores de arte e aquelas pessoas que vão cuidar da ambientação do filme, para que ele se torne característico com a cara do personagem. Então, a locação ela tem que estar dentro do cabeçalho do roteiro. Outra coisa muito importante para a gente colocar no cabeçalho é o tempo que a gente está filmando a história. Se é de manhã, se é dia ou se é noite. Para a gente também definir todo o aparelhato que a gente vai usar. Se a gente vai usar à noite uma roupa mais fria, você está dando indicação para o figurinista. Se vai ser noite, a gente vai precisar de uma luz de noite. Se vai ser dia, a gente vai ter que imitar uma luz do sol. Então, todas essas indicações servem desde o diretor, para o diretor de fotografia, para o diretor de arte, para os produtores irem atrás dos objetos. Então, na descrição das cenas que vem posteriormente ao cabeçalho, nós vamos determinar tudo que vai ser usado, tudo que vai acontecer na história. João pega a faca na mesa vazia, abre a geladeira, pega a manteiga, corta o pão e passa um requeijão. Então, olha quantas informações nós temos aqui nessa cena. A faca, o João, o personagem, mesa vazia, indica que ele é uma pessoa simples. Abre a geladeira, o diretor de arte com seus produtores vão atrás de uma geladeira mais simples. Pega a manteiga na geladeira, corta o pão e passa um requeijão. Então, essas indicações vão ter que ter. Vai ter que ter a manteiga, vai ter que ter o pão e passa um requeijão, vamos supor que está vazio. Então, isso demonstra mais a simplicidade do personagem. Então, aqui tem as indicações, né? Para a gente poder montar a nossa história. Se vai ser à noite, né? A gente vai ter que ter uma intensidade de luz na mesa ou não. No roteiro, para identificarmos os personagens, colocamos o nome em letra maiúscula, em negrito, geralmente com risco embaixo.
Isso dá uma diferenciação do que é diálogo e do que é descrição. É importante para o ator não se confundir, poder riscar o seu nome com uma caneta luminosa e decorar a sua fala. Então a gente coloca o diálogo com 2,5 centímetros da página. Eu vou dar um exemplo aqui de um roteiro que eu tenho na mão, que o nome do personagem vem bem no meio, como vocês podem ver. Tem bem no meio da página e a gente costuma agrifar com uma caneta iluminadora, né? Então, eu vou ler aqui um pedaço do roteiro para vocês irem se acostumando com essa linguagem audiovisual. Cena 13, interior, noite quarto. Quarto amplo na cama de casal está Regina e João Paulo. Regina, penumbra, uma pequena resta de luz ilumina o quarto. Um telefone toca. Regina debruça por sobre João Paulo, que dorme, e atende ao telefone. Alô, sim, quem é? É daqui mesmo. Peraí, vou chamar. Esse é o diálogo. Então fica muito mais fácil para o ator poder localizar o seu texto quando ele estiver no meio da página. Então isso é uma referência para a gente escrever um roteiro universal. Ó, João Paulo, quem é? Regina. Não entendi direito, parece que é da polícia. Dá um sorriso e passa para João Paulo. João Paulo, sim, pode subir. Vai até a porta e abre, uma indicação. Então, cena 15, interior, sala do apartamento de João, noite. Então, essas referências são essenciais. Por exemplo, vamos ver aqui em outra cena. Policial, bate com o que o porteiro lá em cima me disse. Mas mesmo assim, preciso conversar com cada um de vocês. Caminha até o sofá e senta entre as meninas. Tira um caderninho do bolso e começa a anotar, enquanto conversa com as meninas e Marcelo. Então, aqui está toda a descrição da cena, que posteriormente o produtor, o diretor, todos vão ter que fazer uma palavra que chama essencial depois que o roteiro é feito, a decupagem. O que é decupagem? Decupagem é como se o filme tivesse vários esqueletos e a gente cuidasse de cada parte dele. Num roteiro existem várias indicações de objetos, de cenas. Então, para a gente fazer a decupagem, cada equipe, cada profissional tem essa tarefa de fazer a decupagem do roteiro. O que é a decupagem do roteiro? É você listar todos equipamentos, objetos, refletores, luzes e o que a gente vai precisar para realizar esse filme. Então, o diretor de fotografia vai estar responsável para fazer a decupagem dos equipamentos que ele vai usar para fazer a luz. Se ele vai usar Fresnel, se ele vai usar refletor, se ele vai usar gelatina, se ele vai usar lâmpada fria, se ele vai usar lâmpada quente, qual que vai ser o tom, se vai ser sépia. Então, no roteiro ele vai ter todas essas informações e ele vai fazer a decupagem dele, que a decupagem é nada menos do que uma listagem do que a gente vai precisar para cada equipe, para cada profissional que realiza o filme. O diretor de arte, ele tem sua própria decupagem. Ele vai anotar todos os objetos que o ator vai movimentar. Por exemplo, tira um caderninho do bolso e começa a anotar. Então, o diretor de arte vai anotar na sua decupagem, caderninho, caneta, vamos ver. E começa a anotar enquanto conversa com as meninas. Então, ele tem que fazer decupagem de cada descrição de cena, de objeto que vai se mover. O cenógrafo, ele cuida mais da parte
da estrutura do estúdio. Isso nós vamos ver depois nos membros da equipe e cada função que cada um tem. Então, por enquanto, a gente está vendo que no roteiro ele nada mais é do que um guia, um guion, como se fala em espanhol, né? Ele é um guia na mão de todos os profissionais de cinema. Então, com o roteiro, desde o eletricista, desde o platô, desde o chefe de locação, ele vai saber tudo o que ele tem que fazer. Outra coisa muito importante que a gente faz depois do roteiro é a ordem do dia. A ordem do dia é uma folha, é um esquema, né, para orientar todas as pessoas do set, o horário, os efeitos especiais que vão ser usados, a locação onde que vai ser, quais cenas vão ser gravadas e tudo que vai precisar naquele dia. Então é muito importante a gente planejar, né, fazer esse plano da ordem do dia depois que a gente faz o roteiro e depois que a gente faz a decupagem, porque todos vão estar informados de tudo que vai acontecer no dia, se eles vão estar presentes ou não, os atores, o que vai acontecer, qual roupa o figurinista vai ter que levar, quais os objetos que vão ser precisos nesse exato dia da gravação. Por isso que a gente faz a ordem do dia. Outra etapa para a gente começar a iniciar a escrever um roteiro é o argumento. No argumento, ele vai ter toda a justificativa do filme, o objetivo, numa folha resumida, para quem estiver lendo o argumento, ter uma facilidade para entender o que vai acontecer no começo, no meio e no fim da história. Então é muito importante a gente resumir o roteiro e deixar nele informações necessárias para que a equipe envolvida na realização do filme, a produção, os técnicos, saibam o que vai acontecer no filme. O clímax, o ponto inicial, quem vão ser os personagens. Então é a maneira mais fácil de você apresentar o filme para quem quiser se interessar em comprar o filme e para quem for participar. Para você apresentar uma proposta de captação, é muito melhor você levar o seu argumento do que o roteiro em si, porque desse jeito as pessoas que vão ler o seu argumento vão saber o que vai acontecer no seu filme, vão ter a noção do começo, do meio e do fim num resumo. Então é muito difícil a pessoa pegar um roteiro inteiro para ler. Então é mais fácil você estruturar o filme na sua cabeça, na cabeça de quem estiver trabalhando e para quem você for vender o filme, o argumento. Então ele é muito necessário para que o filme aconteça e para que você tenha domínio de todas as etapas. Esse aqui é um formato encadernado, vocês podem ver. Aqui está a primeira página, com o nome do filme bem no centro, né? Quero Ser Criança, roteiro, Paulo de Andrade, Ricardo Aragão. Argumento, Renato Aragão, Paulo de Andrade. Está no 6º tratamento. Então o roteiro, ele passa por várias mãos, vários tratamentos, para se chegar à forma no final do roteiro. Então são vários colaboradores que vão ajudar nessa engrenagem, né, do conflito da história, do que a gente está querendo passar. Então eu acho que várias cabeças pensando no roteiro, analisando, dando a segunda vista. Esse roteiro aqui está no 6º tratamento. Então é muito legal a gente poder ir transformando a história de acordo com outras pessoas, outras cabeças diferentes, outras mentes pensantes. É legal escrever também, por exemplo, esse roteiro foi feito em 2 mãos, pelo Paulo de Andrade e o Ricardo Aragão. Então eu acho que é fundamental essa troca de ideias, sabe? Um completar a ideia do outro. Isso é muito bacana para quem faz roteiro e é muito necessário a gente ter um colaborador para revisar o texto, para ver as palavras, e o próprio ator, quando ele está fazendo a leitura, né, a primeira leitura do roteiro, ele mostra para o roteirista ou para o diretor
a palavra que mais encaixa na boca dele e o jeito, né, da personalidade vai se criando, né, os bordões, os cacos nas histórias. Então, o personagem, ele tem muito a ver com o roteiro. Então, ele pode colocar esse roteiro na boca dele, para ver a melhor maneira, algumas palavras, a pontuação, a respiração, isso tudo quem vai dar é o ator, é o estudo do personagem do ator. Então eu vou ler um pedacinho do roteiro aqui, Quero Ser Criança, para vocês verem o modo universal da gente contar uma história. Cena 1, externa, estrada principal, dia. Várias crianças estão sentadas no acostamento, desapontadas. É dia de Cosme e Damião, mas nenhum carro para. De repente um carro para e as crianças correm até ele. A curva dramática de um roteiro tem seu início, a sua complicação, que é o clímax, que já foi falado anteriormente, que é o conflito que o personagem é convidado a viver. Depois do clímax tem a resolução, o relaxamento. E o relaxamento é como o personagem vai resolver o seu conflito e o seu problema. E depois disso tem a conclusão e o fim. E o roteirista vai decidir se vai ser triste ou feliz.